que seria estatística? Olha, agora recentemente teve eleição, não é isso? Para prefeitos e vereadores em todo o Brasil. Então, quando apareceu, vamos supor, né, que tivesse uma pesquisa para intenção de voto para a prefeitura de Marabá. Vamos supor que tenha só 3, para não ficar muito extenso a explicação. Então, vamos supor que tenha 3 candidatos a prefeito de Marabá, candidato A, B e C, por exemplo. Então, na pesquisa, vamos supor que o candidato A tivesse 60% das intenções de voto, o candidato B tivesse 10%, o candidato C 10%, os demais indecisos. Então, o que seria essa porcentagem? Então, 60% seria 60% do total da população de Marabá. Agora, uma pergunta que eu faço a vocês. Essa pesquisa foi feita com todo mundo de Marabá? O que vocês acham? Foi, com certeza. Não, eu te garanto que não. Não todo mundo, né? Mas todo mundo votou. Porque assim, quando se fala em pesquisa, olha aqui a próxima tela para vocês. O que seria universo estatístico ou população estatística? Então, pela definição, é o conjunto formado por todos os elementos que possam oferecer dados relativos ao assunto em questão. Ou seja, em outras palavras, o universo estatístico é todo aquele conjunto que faz parte da estatística. Então, vamos supor, nessa pesquisa para prefeito, quem é que vai participar da estatística? Todo mundo que faz parte da cidade de Marabá. Inclusive aquele pessoal que mora no Sororó, eles fazem parte da cidade de Marabá, né, da população marabaense. Tá ok? Então, se eu fosse fazer uma pesquisa, por exemplo, na escola Luzia Nunes, então, nesse caso, a minha população estatística são os alunos que estudam no Luzia Nunes. Tudo bem? Deu para entender? É todo mundo que faz parte do local onde eu vou fazer o levantamento estatístico. Porém, é aí que entra aquela situação. Não tem como fazer uma pesquisa com todo mundo que mora em Marabá. É por isso que eu gosto de pegar essa parte de eleições como exemplo, porque eleições ela é assim, uma coisa bem clara em relação à estatística. Porque muita gente, por exemplo, é claro que a gente não vai entrar nesse assunto, mas tem muita gente que manipula um pouco a estatística. Tá? Vamos supor que o candidato A fez uma boa administração lá na Liberdade. Então, quando eu for fazer um levantamento estatístico na Liberdade, claro que todo mundo vai falar que vai votar no candidato A. Deu para entender? Só que assim, eles pegam esse levantamento estatístico, eles pegam pouca gente, vamos supor, algumas pessoas do Liberdade, algumas pessoas da Cidade Nova, algumas pessoas da Nova Marabá, e assim faz aquele levantamento, tá? Ou seja, eles pegam apenas uma amostra, tá? Eles não vão percorrer toda a cidade, o bairro da Liberdade, né? E fazer esse levantamento estatístico. Então, eles pegam apenas uma amostra, que nesse caso é um subconjunto, uma pequena parcela daquele local. Então, voltando ao exemplo, né? Vamos supor que lá no universo estatístico, vamos supor a escola Luzia Nunes, todo mundo que faz parte da escola Luzia Nunes, ele é o universo estatístico. Agora, se eu for fazer uma pesquisa dentro da escola Luzia Nunes, eu não vou perguntar para todos os alunos, eu vou pegar apenas uma amostra, ou seja, uma parcela dos alunos. Então, eu vou pegar um pouquinho do pessoal do terceiro ano A, um pouquinho do pessoal do terceiro ano B e assim vai. Tranquilo? Então, o que seria esse rol? Pessoal, esse rol, vamos pegar aqui um exemplo vamos supor que lá na escola Luzia Nunes, eu faço um levantamento estatístico a respeito da idade dos alunos do terceiro ano A da noite. Então, claro que todo mundo, né? Claro que toda a população da sala de vocês, por exemplo, não vai ter a mesma idade. Então, vamos supor, pode de repente ter alguém que tenha 18 anos, tem alguém que tenha 36 anos, porque tem gente que é maior de idade, né, que estuda de noite. Então, quando você pega
quando você pergunta para vários alunos a idade, você vai colocando o valor aleatoriamente, né? Você coloca os valores que foi te dado. Então, quando você pega os valores da idade que foi dado em ordem crescente, é porque você colocou aqui, olha, no rol. Então, rol é quando você pega os dados coletados e coloca em ordem crescente. Isso que é o rol. Claro que isso aqui são só definições para a gente poder entender, tá? Vamos lá, amplitude. Pessoal, essa amplitude é simples. Você colocou a idade dos alunos no rol, então você vai pegar o maior valor da idade e subtrair do menor valor da idade. Então esse exemplo aqui, olha, é o seguinte, ó. Uma amostra de barra de ferros para a construção civil apresenta o seguinte comprimento em metros. Então isso aqui foi aleatoriamente, tá? Uma pessoa chegou lá e mediu cada barra. Então aqui deu 6,28 metros, 6,35 metros e assim vai. Aí, ó, colocando os dados em rol, ou seja, foi colocado em ordem crescente. Então, observe, 6,20, 6,25, 6,26 e assim por diante. Então, a amplitude está aqui, ó, é a diferença entre o maior valor, está aqui o maior valor, 6,38, menos o menor valor, 6,20. Tranquilo? Qualquer dúvida pode interromper aí, pode falar, tá ok? Frequência absoluta. Frequência absoluta é o número de vezes que a variável aparece. Ou seja, vamos supor que na sala de vocês eu faça levantamento de idade, e lá tenha 2 pessoas que tenham 20 anos, tenha 3 pessoas que tenham 25 anos. Então eu vou colocar a quantidade de vezes em números. Tá ok? Já a frequência relativa é quando você pega esse valor em números e transforma em porcentagem. Voltando lá para a nossa pesquisa de prefeito. Então vamos supor que lá na pesquisa 200 pessoas falaram que ia votar no candidato A. Então 200 pessoas é a minha frequência absoluta. Tá? E a frequência relativa é quando você vai pegar esse valor de 200 pessoas e colocar em forma de porcentagem. Claro que eu tenho que saber qual é o total de pessoas que foram pesquisadas. Ok? Distribuição de classes, tá? Deixa eu ver se isso aqui interessa para nós. Bora pegar aqui um exemplo, deixa eu ver aqui. Distribuição de frequências em classes unitárias. Para uma pré-avaliação de desempenho dos candidatos em um exame vestibular, foi selecionada uma amostra de 80 provas. Depois de corrigidas, essas provas, as notas foram organizadas obedecendo aos seguintes critérios. Então, a amostra foi separada em classes determinadas pela nota de prova. A quantidade de notas de uma mesma classe é chamada de frequência dessa prova, dessa classe no caso, né? A soma das frequências de todas as classes é chamada de frequência total. Dividindo-se a frequência f de uma classe pela frequência total, obtém-se um número chamado de frequência relativa. Calma, galera, olha só. O que é que eu quero explicar para vocês? Tá aqui, ó. Essa tabela está resumindo o slide anterior. Então, foi feito esse levantamento estatístico, tá aqui, ó. Nota 4. 8 pessoas tiraram nota 4. Nota 5. 17 pessoas tiraram nota 5. Nota 6. 24 pessoas tiraram nota 6. Nota 7. 20 pessoas tiraram nota 7. Nota 8. 11 pessoas. Então, essa quantidade aqui em número é a frequência que aparece, é a frequência relativa. Ou, desculpa, é a frequência absoluta. É a quantidade de vezes que aparece aquele dado que está sendo pesquisado. Já a frequência relativa é em porcentagem. Observe que o total aqui é 80. 8 pessoas tiraram nota 4, que corresponde a 10% do total. Tá ok? Bom, vamos lá, e assim vai. Tá? Isso aqui é só um cálculo simples. Gráfico de linha, pessoal. Quem vai fazer aqui o Enem
é uma parte da estatística que sempre cai, e cai assim em torno de 5, 7 questões, que é de gráfico. É uma questão muito fácil de responder, a questão que envolve gráfico. Então, a gente tem que entender cada uma delas. Então, esse aqui, olha, é o gráfico de linha, tá? Então, aqui, naquela tabela anterior, se você for observar aqui, olha, foi colocado no gráfico de linha. Então, nota 4, 8 pessoas. Nota 5, 17 pessoas. Nota 6, 24 pessoas. 7, 20 pessoas. E 8, 11 pessoas. Tá? Então, aqui é o gráfico de linha. Esse gráfico de linha, ele é bom você trabalhar para ver quando está aumentando e quando está diminuindo. Por exemplo, agora na pandemia, se você, por exemplo, pegar a quantidade de pessoas que tiveram Covid segunda-feira passada, a quantidade de pessoas que tiveram Covid na terça, na quarta, na quinta, né, no caso quinta, né, e até na sexta. Então, pelo gráfico de linha, você vai ver se teve um acréscimo ou se teve uma diminuição no contágio do Covid-19. Esse aqui é o gráfico de barras. Quem aqui acompanha o Jornal Nacional, que todo dia mostra a média móvel de mortes e de contágio, eles trabalham muito o gráfico de barras. Então, aqui é o mesmo dado, pessoal, da tabela anterior, tá? Só que agora tem em forma de gráfico de barras. Tá aqui, ó. Nota 4, 8 pessoas. Nota 5, 17 e assim por diante. Gráfico de barras horizontais. Para você observar como é o modelo, tá? É o mesmo gráfico, só de maneira diferente. Gráfico de setores. Isso aqui não cai, assim, nunca mais eu vi cair em vestibular, então a gente vai pular isso aqui, tá?